Então vamos lá, né? Eu tenho todas as variáveis aparecendo aqui. Antes de lançar valores nela, é interessante eu explicar para vocês uma coisa que até então não havia explicado aqui, que é como utilizar outras classes para armazenar alguns valores, alguns, vamos dizer, vetores de valores. Porque aqui, por exemplo, são 4 variáveis que formam um conjunto de posições, que são os limites. E não é muito adequado você trabalhar essas variáveis, principalmente se elas forem públicas, né? Se elas não fossem, não teria muito problema. Ficaria só no código, seria uma questão ali somente de código. Mas aqui são variáveis públicas que não fica interessante, né, ficarem apresentadas dessa forma dentro do seu código. O meu player control está um pouquinho acima, deixa eu só mostrar isso aqui porque eu tinha subido ele. Ele vai estar lá embaixo. Ó. Você vai simplesmente clicar aqui ao lado e mandar ele mover para cima, tá joia? Se der player control, se der uma mensagem, é só você clicar na primeira vez em confirmar e pode movimentar ele tranquilamente. Vou deixar ele aqui assim porque nós vamos depois precisar de testar alguns transforms e eu quero que ele aplique, né, essas modificações aqui de forma correta. Então a gente vai mexer aí já nessas informações. Vamos aqui fazer o seguinte, eu vou primeiramente, né, definir então essas posições, vamos trabalhar esse array, não vai ser bem um array, mas esse conjunto de variáveis. Quando eu quero trabalhar um conjunto de variáveis, o interessante é eu criar uma nova classe. Então eu vou criar uma classe aqui, eu vou chamar essa classe de limite, porque vai ser justamente o que ela vai fazer, ela vai guardar variáveis para definir o limite ali da tela. Pode ser o nome que vocês quiserem aí. Dentro de limite, eu vou colocar então essas minhas variáveis que estavam criadas ali abaixo. Só que para que eu possa utilizar ela dentro do meu controle, passando esses limites aqui, como eu fiz limite mínimo, máximo, eu vou precisar criar uma referência para chegar nessas variáveis. Então, eu vou criar uma referência do tipo pública e vou simplesmente falar o seguinte aqui, ó. Essa minha referência, ela vai ser do tipo limite, que é o nome da classe, e eu vou chamar ela de limite, ou o nome que vocês prefiram aí, né, ou queiram chamar. Tendo feito isso, eu vou então precisar de alterar essa referência. Se eu deixo dessa forma, dá erro, porque ele não vai reconhecer o que é x mínimo, ele não vai reconhecer o que é x máximo, nada daquilo ali, porque essas variáveis elas não existem mais dentro dessa classe. Eu preciso então acessar a classe limite e aí sim eu chego nelas. Então, limite.xmin, limite.xmáximo e assim por diante. Eu já ensinei em outros cursos vocês buscarem informações de outras classes, né? Aqui a diferença é que a outra classe está dentro do mesmo arquivo, do mesmo script, e não em outros scripts. Mas isso na prática não muda em nada. Você vai criar uma referência para ela, como eu fiz, e vai utilizar essa referência antes de chamar qualquer método ou variável daquela classe. Se eu dou um Ctrl S, eu volto aqui, ó, ok, ele vai ter que sumir esse erro, vamos visualizar, ele vai ter que criar, né, uma nova variável que ela não vai estar aparecendo, né, isso também é interessante. Por que ela não está aparecendo? Poxa, eu criei uma variável pública. Toda variável pública que eu crio, ela aparece aqui para mim no meu contexto, né, para que eu possa trabalhar, passar valores, passar as informações para essa variável. Mas essa variável não apareceu. Por que ela não apareceu? Porque ela não tem um parâmetro que nós chamamos de serializable, que todas as outras têm. Então, variáveis float tem, variáveis booleana tem, objetos do tipo GameObject, HideBody, double, qualquer outras variáveis aí ou objetos possuem. Quando você cria, né, inventa aqui, gera um objeto novo, você tem que falar que ele também pertence a essa classe serializable, para ele aparecer ali. Como que eu falo? Utilizando system.serializable. Beleza. Dessa forma, então, todo objeto que você criar, que você queira que ele apareça no contexto, né, do seu jogo ali, você precisa colocar antes da classe dele system.serializable. Aí todas as propriedades, né, variáveis que eu faço aqui vão ser reconhecidas pela minha engine. Então, ele já vai começar a mostrar para mim aquela variável aqui de limite, ó, e dentro dela todos os objetos. Então, eu crio uma organização melhor. Isso tudo para gerar uma organização melhor. Né? Tendo essa organização, agora eu posso simplesmente definir qual o valor mínimo de x, qual o valor
mínimo, né, de máximo de x, qual o mínimo de z e assim por diante. Então na próxima aula eu vou movimentar esse meu player aqui, ó, através desses recursos para poder ver qual o valor mínimo e aplicar esse valor mínimo aqui, né, e nas demais variáveis também.